Olá pessoal, vamos ver aqui como a gente faz para poder criar um servidor MySQL aqui dentro da nuvem Azure, utilizando a nossa conta aqui do Azure for Students. Então primeiro a gente vai vir em criar o recurso, a gente vai buscar aqui por MySQL, que a gente quer criar um servidor MySQL. Aqui a gente vai ter algumas opções, aqui tem os valores dos recursos, só que a gente tem que utilizar esse aqui que ele é provido pela Microsoft, porque os outros aqui são serviços de terceiro, e aí a gente não consegue utilizar dentro desse recurso gratuito que a gente tem aqui dos $100 aqui do Microsoft for Students. Então a gente vai utilizar aqui o Azure Database for MySQL. A gente vai utilizar aqui servidor flexível e a gente vai fazer o processo de criação rápido aqui. A assinatura é o Azure for Students, então caso a sua conta aí tenha uma outra conta padrão Azure, vai ter a opção. Grupo de recursos, aqui eu já tinha criado, então é só criar novo, colocar aqui F ou o nome que vocês quiserem. O nome aqui do servidor aqui que vocês querem definir, então no caso aqui eu vou colocar como exemplo aqui, MySQL EF Server, então esse nome do servidor aqui tem que seguir, ficar tudo minúsculo aqui. E aqui qual que é a região que a gente vai colocar, nessa região que está $75, algumas regiões a gente não consegue criar. Então a gente vai tentar fazer nessa aqui, se por acaso não der a gente consegue mudar aqui para outra região. Zona de disponibilidade aqui a gente não precisa deixar nenhuma. E aqui a gente vai ter a parte de autenticação. Então o nome do usuário aqui a gente pode colocar o mesmo nome do servidor e uma senha aí seguindo aquele padrão de senha aí que vocês vão definir. Então o tipo aqui a gente pode deixar dev mesmo, tudo padrão, não precisa mexer em mais nenhum tipo de configuração. Se a gente colocar aqui em revisar e criar aqui, ele vai realizar o processo. Aqui está falando que o servidor não vai poder ser alterado posteriormente, né? Então aqui é só a revisão. Aqui está o valor estimado por mês de R$75 aqui, então a gente tem $100. No caso aqui a gente vai conseguir rodar aí por alguns meses nosso serviço, mas o objetivo é a gente deixar o nosso banco de dados online aí pelo tempo que for necessário aí durante o desenvolvimento do projeto. Então ele vai demorar um pouco aqui, vai falar que a implantação está em andamento. Esse processo de implantação costuma demorar aí alguns minutos, mas menos de 10 minutos aí o processo já vai estar concluído. Passado alguns minutos, a implantação ela vai estar concluída aqui. Só uma correção aqui, na hora de realizar a implantação, a configuração inicial, a localização a gente tem que mudar de East e West para Central US, que lá dentro do East e West a gente não tem permissão na nossa conta aqui, nessa conta que a gente tem com os nossos créditos. Mudar para Central US aumenta um pouquinho lá o custo, para em torno de R$90 por mês, mas a gente vai conseguir realizar a nossa implantação. Uma vez que tem a implantação aqui, a gente vai ir para o nosso recurso aqui. E aí qual que é o objetivo? É que a gente consiga realizar a conexão pelo Workbench aqui no nosso servidor. Então inicialmente isso não é possível, a gente tem que fazer uma configuração aqui que é importante aqui. Então a gente vai vir aqui dentro da parte de configurações. Então a gente vai abrir aqui configurações, rede. E aqui em rede a gente vai ter que marcar aqui, ó, permitir acesso público ao serviço da Azure para esse servidor. Então a gente vai marcar aqui para que a gente consiga esse acesso. E a gente tem que marcar qual que é a faixa de IP que eu vou permitir a conexão aqui. Então se eu quiser permitir qualquer tipo de faixa de IP, eu posso colocar aqui um endereço específico se eu quiser, por exemplo, só da minha máquina ou só da minha rede aqui. E se eu colocar aqui o 000 com a máscara de rede aqui 25555, a gente vai conseguir conectar de qualquer local. Então a gente vai colocar aqui, ele está dando uma ordem aqui falando que qualquer um vai conseguir conectar. Só clicar em continuar aqui e a gente vai clicar em salvar. Uma vez que a gente já salvou aqui, depois é só a gente ir lá dentro do Workbench e realizar as configurações de conexão. Então a gente vai utilizar o usuário, a senha e a URL que a gente vai ter aqui. Então quando a gente vem aqui dentro da visão geral, a gente vai conseguir visualizar a URL que a gente vai trabalhar. Dando continuidade, então, uma vez que o nosso recurso já está implantado, né, então o nosso servidor já está ativo aqui, a gente só tem que copiar qual que é o endereço dele e colocar as credenciais. Então a gente já foi lá nas configurações de rede aqui, já permitiu que o nosso servidor remoto, no caso aqui, ele seja acessado por qualquer máquina. Então vou copiar aqui o endereço, vou abrir o Workbench, vamos adicionar uma nova conexão aqui, vou dar o nome da conexão aqui de Azure. E aqui a gente vai colocar o hostname, o endereço do host, a porta é 3306, o nome do usuário aqui é o usuário que a gente configurou e a senha que a gente colocou a gente vai mandar adicionar aqui.
Então, adicionado aqui o nosso nome de usuário, vamos adicionar a nossa senha aqui para poder guardar ela aqui, então a senha que a gente definiu, e a gente pode pedir para testar a conexão aqui. Na primeira vez que vai testar, ele pode demorar um pouquinho, já deu aqui que deu certo a conexão, só a gente clicar em OK, apareceu a nossa conexão, é só a gente dar 2 cliques aqui e a gente vai conectar aí nesse database que a gente tem, só que ao invés dele estar na nossa máquina, né, ele vai estar de forma remota. Uma vez que a gente abriu aqui, a gente pode fazer normal aqui, né? Então a gente vai criar aqui um novo banco de dados, por exemplo aqui, ó, sistema de cadastro, a gente define aqui e a gente consegue criar o nosso banco de dados, consegue rodar toda a parte de SQL que a gente precisa aqui para poder criar as nossas tabelas e tranquilo. Então a gente vai conseguir fazer todo o processo de conexão. Lá na nossa aplicação também, a gente vai colocar, ao invés lá do localhost ou do IP local da máquina, a gente vai colocar esse URL da conexão e as credenciais que a gente definiu para que a gente consiga conectar com o nosso banco de dados.